aos Romanos, capítulo 15, e versículo de número 30. Diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, a oração é uma atividade excelsa, de grande valor na nossa vida espiritual. E o texto que lemos agora mostra que o Deus triuno, que toda a trindade divina se envolve conosco nessa atividade que denominamos de oração. Em primeiro lugar, nós temos como Paulo roga, instiga, convoca a comunidade para que se junte a ele em oração. A oração é uma experiência individual e coletiva, individual e comunitária. E portanto Paulo já assegura que ele ora, mas que ele quer os irmãos consigo no combate em oração. E ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira pessoa a ser aqui mencionada da divindade é Jesus, na medida em que por ele é que nós temos agora acesso a Deus, ao Pai. Ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque vai convocar-nos à oração, e nós não podemos orar de modo que nossa oração e vida sejam aceitas, a não ser se orarmos ao Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos dignos de ser ouvidos pelo Pai, senão através de Jesus Cristo, por cuja misericórdia fomos perdoados, por cujo sacrifício tivemos os nossos pecados expiados. Aliás, a nossa posição diante de Deus não seria a posição de um filho diante de um pai, mas de um réu diante de um juiz, se Jesus não nos houvesse reconciliado com Deus Pai. Seria uma relação distante, tensa, e na qual o Pai, por força da justiça, deveria nos condenar e não nos acolher, porquanto éramos culpados em seu tribunal e transgressores de sua lei. Mas arrependidos de nossos pecados, viemos a Jesus e lhe confiamos a vida e lhe entregamos o coração e o invocamos por Salvador. E através de seu sangue os nossos pecados foram apagados, nossa dívida para com Deus quitada, e fomos reconciliados com Deus, e Deus deixou de estar diante de nós como juiz, e nós deixamos de estar diante de Deus como réus. Agora Deus se nos coloca como Pai, e nós lhe somos por filhos. Como diz o Senhor: eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Mediante Jesus nós temos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. A Bíblia diz que nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, na presença plena de Deus, pelo sangue de Jesus. Foi no sacrifício de Cristo que o véu que nos separava de Deus foi rasgado. E portanto Paulo chama-nos à oração dizendo isso: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus que
um sangue precioso, como que de um cordeiro imaculado e sem mancha, foi vertido, para que nós pudéssemos agora estar livremente falando com Deus em oração. Quando oramos ao Pai em nome de Jesus, quando dizemos no final da oração em nome de Jesus, assim o Pai o estabeleceu, para que nós nos lembrássemos sempre do porquê Deus se nos apresenta como Pai, do porquê nossa oração pode lhe subir às narinas, como diz o salmista, como um incenso suave. É por causa de Jesus Cristo, para que nos mantenhamos então gratos por Jesus, para que então nos mantenhamos sempre devotos do Senhor Jesus Cristo, com o nosso coração aquecido de afeição por aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós já vemos aqui a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ligado à oração que fazemos. É por meio dele que nos chegamos ao Pai, é em seu nome que oramos ao Pai. Mas aí ele continua: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Aí vem o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é que deve nos dar a motivação de orar. É pelo amor do Espírito que devemos orar. É amando a Deus e aos nossos irmãos através do Espírito Santo que nós encontramos motivação para orar. Se nossa mediação é através de Jesus, se chegamos ao Pai através daquele que está sentado à sua destra, que é chamado de nosso advogado, sumo sacerdote, que por nós intercede dia e noite, o que deve nos estimular a oração, o que deve nos inspirar a oração, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós devemos orar em nome de Jesus, confiantes de que Jesus é nosso advogado e sumo sacerdote junto ao Pai, que é pela sua mediação que somos ouvidos, que tantas quantas sejam as promessas de Deus, tem nele o sim, é por ele o amém. E nós devemos orar no Espírito, conduzidos pelo Espírito Santo, dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia dá-nos palavras sobre isso em Efésios capítulo de número 6, versículo 18, por exemplo, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe, nós devemos orar em todo o tempo, uma continuidade temporal, com toda oração e súplica, com intensidade, com profundidade, com concentração. Orar com toda oração e súplica. Extensão no tempo, intenção na profundidade. E diz no Espírito Santo: orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Lá na epístola de Judas, que antecede o Apocalipse, e tem apenas um capítulo, no versículo de número 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mais uma vez diz que nós devemos nos edificar na fé orando no Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, aos Romanos 8, versículo de número 26: e da mesma maneira também o
não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O verso 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós temos Jesus que por nós intercede junto ao Pai, ao lado do Pai, e nós temos o Espírito Santo que em nós intercede. Nós temos o Espírito Santo dando-nos a oração e Jesus junto ao Pai mediando a chegada da nossa oração. Note como a oração é importante porque ela envolve o Deus triuno. Paulo diz: então rogo-vos por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo em vossas orações a Deus, o Pai. Nós nos dirigimos ao Pai, mas o fazemos por causa daquilo que Jesus por nós, ou a nosso favor, realizou. E em seu nome nos aproximamos do Pai. Encontramos a motivação no Espírito Santo. A oração é uma atividade na qual nós nos vemos envolvidos em todas as dimensões do Deus triuno, indo ao Pai, indo por Jesus, indo com a inspiração do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mostra o envolvimento de toda a Trindade na oração também em Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 18. Aos Efésios 2 e 18 diz: porque por Ele, isto é, por Jesus, ambos quem? Judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Mais uma vez a Trindade é mencionada. Quer dizer, por meio de Jesus, nós, judeus e gentios, ambos os dois grupos, crentes, por meio de Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Se a oração não fosse tão importante, nós não veríamos essa menção de toda a Trindade, do Deus triuno, em todas as suas pessoas envolvidas na nossa oração. Então eu gostaria primeiro que você descobrisse o privilégio de orar. O privilégio que é agora não estar mais diante de Deus como réu, e sim como filho. O privilégio de agora entrar no Santo dos Santos. Nós que estávamos distantes, agora estamos próximos. Nós que estávamos separados, agora estamos reconciliados. Eu gostaria que você se lembrasse, para que valorizasse a oração, do quanto foi pago lá na cruz, para que você pudesse ter um mediador para falar com Deus. E você se lembrasse que esse mediador não somente morreu lá na cruz, mas está à direita do Pai, intercedendo por nós, realizando um ofício permanente de sacerdote, de advogado, para que nossas orações sejam aceitas ao Pai, de como Deus derramou o Espírito em nossos corações, de como o Espírito Santo foi nos dado, para que por ele nós encontrássemos a inspiração, o sentimento correto, a disposição adequada, para que pudéssemos orar a Deus, orar ao Pai, em nome de Jesus Cristo, dentro do Espírito correto. O texto aqui diz então: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Note que o apóstolo Paulo descreve a oração aqui como um combate, como uma luta, para que ninguém entenda este combate como sendo um conflito de rancor, de mágoa, como os conflitos bélicos que há no mundo. Ele diz: rogo
este combate é um combate de amor. Ele não nos está chamando ao combate como um faria, um líder militar de um exército terreno, fazendo menção ao adversário com os males que ele causou, bombardeando o ressentimento de um povo para instigá-lo a ir à batalha, num revanchismo, num sentimento de vingança. Não. Ele chama-nos para combater em oração, motivados pelo amor. Rogo-vos pelo amor do Espírito Santo que combatais comigo, que vocês entrem num combate. É um combate cuja motivação deve ser o amor a Deus, por isso que queremos estar na presença dele, e o amor aos demais, por isso que entramos na presença de Deus para orar pelos outros. No caso aqui, Paulo diz para que vocês possam orar por mim. Lá na carta aos Efésios diz: vigiando nisto por todos os santos. Nós somos convidados a orar a favor dos outros, a favor dos demais. E o apóstolo descreve a oração como um combate. Combate em vários sentidos. A oração é luta em vários sentidos. Mas eu quero salientar primeiramente apenas isso, que ela é luta, que ela é um combate. Sabe por quê, irmãos? Porque muita gente pensa que oração é coisa para desocupado. Nós vivemos numa época de espírito frenético, de ativismo, às vezes um ativismo até religioso, que negligencia a importância da oração. Nós vivemos na época das crianças hiperativas. Os instrumentos de que se valem as pessoas hoje na internet, nas TVs a cabo, nos celulares, faz com que elas se tornem frenéticas, percam o poder de concentração, porque elas estão mudando canais a toda hora, uma TV a cabo que lhes dá uma pluralidade enorme de escolhas. Elas estão passando página por página da internet, querem ver tantas opções que não se detém em nenhuma delas. Então elas perdem o poder de se concentrar numa coisa só, diversificando o olhar. Na educação eles falam agora de uma geração aí Y, que seria aquela geração que não consegue mais ouvir um professor dando aula sem ter uma imagem, PowerPoint, alguma coisa, porque as pessoas se tornaram muito inquietas. E nesse período em que as pessoas estão ficando dessa maneira agitadas, frenéticas, ativistas, inquietas, elas se indispõem para orar e têm uma ideia de que oração é perda de tempo. Elas querem agir, elas querem se mobilizar, é correr para aqui, correr para lá, mas não ficar de joelhos orando. E o diabo às vezes ainda tenta o crente enquanto ele está orando, dando a impressão e sugerindo a mente que ele está perdendo tempo. Você podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, até no reino de Deus poderia estar fazendo aquilo ali, eu poderia estar trabalhando naquilo ali. E o crente está lá orando e inquieto: será que eu estou aqui perdendo tempo? Será que eu não deveria estar fazendo isso, fazendo aquilo? Mas, meus irmãos, oração na Bíblia é atividade. É o contrário. Para orar não pode ser preguiçoso, não. Gente que desanima com facilidade não dá para oração, não. Aquele que tem desejo fraco não dá para oração, não. Oração é para gente forte. Oração é para gente resoluta. Oração é para guerreiro. É para guerreiro. Ninguém perde tempo enquanto ora, não. Ganha
disseram: você não foi batizado no Espírito Santo. Algumas mulheres metodistas lhe disseram. Ele ficou indignado, porque pregava muito bem. Ele disse: como é que essas mulheres dizem que ainda me falta alguma coisa, me falta o batismo no Espírito Santo? Depois ele se arrependeu, foi até elas, reconheceu que precisava do batismo no Espírito Santo, começou a orar, foi batizado no Espírito Santo. Quando estava no meio da rua, correu para um quarto de um amigo, entrou lá, trancou a porta e Jesus o encheu. Ele tornou-se um homem de oração, cheio da unção de Deus. E ele conta depois disso, e a sua vida de oração foi revolucionada por essa experiência. Ele dizia: eu ganhava mais almas em menos pregações do que antes eu ganhava com muitas pregações. A oração, portanto, faz com que as coisas rendam. Com que as coisas rendam. Charles Finney dizia: eu pregava e não se convertiam pessoas como antes, e eu percebia que aqui não estava mais orando como antes. Começava novamente a orar, a jejuar, a buscar a Deus, e mais uma vez pessoas começavam a se converter em grande número. Portanto, o que ele não conseguia só no ativismo, ele conseguia dobrando o joelho e orando. Então, oração não é perda de tempo, é ganhar tempo. A oração é produtiva. Um certo pregador, às vésperas da morte, foi indagado: se você vivesse mais, o que é que você faria? Ele disse: pregaria menos e oraria mais. Porque a oração, irmãos, transforma as coisas. Porque a oração muda os acontecimentos. Tem gente que diz: eu não tenho tempo para orar, não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então é o contrário: tendo muito o que fazer, você tem muito pelo que orar. Martinho Lutero uma vez disse: ele disse: eu tenho hoje não sei quantas atividades para fazer, então eu vou orar muito mais, porque tenho muito mais coisas pelo que orar. Tudo que você faz sem oração rende menos, produz menos, particularmente no reino de Deus. Mas quando você ora por aquilo que faz é abençoado por Deus, tem progresso. Portanto, a oração não lhe furta o tempo, a oração lhe faz ganhar dentro do tempo. A oração não é ócio, a oração é atividade, é guerra, é combate, é luta. Não é para os fracos, é para os persistentes, é para os que perseveram. Lembra da mulher Sirofenícia? Ela chegou para Jesus, pediu pela cura da filha, e quando ela pediu, houve uma rejeição. Jesus disse que não poderia tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela se humilha e persevera e diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da tua mesa. E Jesus então ouve aquela mulher, porque perseverou. Oração é para aqueles que perseveram. Bartimeu gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Multidão dizia: cala-te. Ele gritava mais alto ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E então Jesus parou e ouviu. Portanto, oração é para aqueles que não se rendem, é para aqueles que são campeões de Deus, que lutam, que enfrentam, que entram na peleja. Não é para os fracos. Paulo diz que vocês entrem nesse combate comigo, nessa luta comigo. Mas se é luta, é porque tem alguma coisa que por meio dela você está a enfrentar. Vejamos o que é que nós estamos enfrentando nessa luta. Em primeiro lugar, o diabo. O diabo não quer que você ore, não. O diabo vai mandar visita para sua casa na hora que você for orar. O diabo vai fazer com que lhe venham não sei quantos pensamentos procrastinadores. Eu oro depois, primeiro eu vou fazer isso, não, eu vou orar depois de eu fazer isso, para impedir que você
você ore. O diabo pode tornar a oração uma atividade difícil. Portanto, nós temos que lutar contra Satanás quando oramos. É um combate contra as trevas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O diabo não quer que você ore. E a Bíblia Sagrada dá-nos um exemplo. Lá em Daniel, no capítulo de número 10, Daniel estava orando e chegou a resposta, mas veja o que é que diz aqui, Daniel 10, a partir do 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia que me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Notemos, Daniel orava e o anjo veio, mas o anjo disse que foi detido, porque foi resistido pelo príncipe do reino da Pérsia. Era um demônio que, na divisão territorial que Satanás dera aos seus súditos malignos, tinha incumbência daquela região. Eu enfrentei o príncipe da Pérsia que me resistiu 21 dias. Aí veio Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes. Ele veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Notemos, houve uma luta entre anjos e demônios. Desde o primeiro dia que Daniel tinha orado, Deus já tinha enviado resposta. Mas houve uma luta no mundo espiritual para que a resposta pudesse efetivamente chegar até Daniel. Por isso, crente, não desista de orar. Continue orando, porque às vezes Deus me ouviu desde a sua primeira oração, mas até chegar a resposta está havendo uma luta, uma batalha. Continue lutando. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Se eu vou bater é porque alguém fechou essa porta, mas eu vou bater até o Senhor escancarar com ela. Ore, bata, busque, seja perseverante, seja forte em oração, não desista. Às vezes a resposta demora, mas ela chega para aqueles que não desistiram de orar. Lá em Lucas, no capítulo 18, a Bíblia diz no verso de número 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Ainda que Deus seja tardio, ainda que demore, Ele vai fazer justiça a quem? Aqueles que clamam a Ele dia e noite, aqueles que perseveram em oração, aqueles que não desistem de orar, de buscar ao Senhor. Então há uma luta contra as trevas, há uma luta contra nós mesmos, irmãos. Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Às vezes dentro de nós uma indisposição de orar, às vezes ela é física, é o cansaço, e nós temos que lutar contra este corpo exausto, enfraquecido, para que possamos nos colocar diante de Deus em oração. Às vezes o difícil, irmãos, é a gente começar a orar, mas quando a gente começar a orar e entrar na presença de Deus, de repente você vai sentir a vida de Cristo se manifestando na sua carne mortal. Eu já fui para vigílias que eu estava quebrado fisicamente, cansado, e lá pelo meio, a uma certa altura, lutando contra o meu corpo, cansado para orar, a minha antena se sintonizou com o céu. Várias vezes experimentei isso, e veio uma força sobre-humana, que
que a gente saia pulando, correndo, o corpo encontra forças. Porque a vida de Cristo então se manifesta em nossa carne mortal. Não se entregue ao cansaço físico. Às vezes é uma disposição emocional. Às vezes você tem que lutar contra você mesmo por causa de uma disposição emocional, uma tristeza, um desânimo, talvez pelos problemas, pelas aflições, e você vem disposto a orar na hora em que mais estaria precisando orar. Aí você tem que lutar consigo mesmo, como faz o salmista na Bíblia. Porque te inquietas dentro de mim, a minha alma. Começou a brigar com a alma. O salmista: por que tu te inquietas dentro de mim, a minha alma? Espera, não! Comece a lutar contra você mesmo. Às vezes é com Satanás, mas às vezes é com a gente mesmo, que a gente tem que lutar em oração, lutar contra o enfado do corpo, lutar contra a indisposição emocional. E às vezes, num certo sentido, a gente tem que lutar com Deus. Mas não é que Deus é o nosso adversário, não. É que Deus está testando a nossa fé. Sabe a quem eu comparo isso? A um professor de artes marciais lutando com o seu aluno. Sou um professor de karatê lutando com um aluno de karatê. Aquela luta ali é luta, mas não são inimigos. O professor não está lutando com o aluno porque quer derrubar o aluno, nem o aluno está lutando com o professor porque quer simplesmente atacar o professor. É uma luta, mas é uma luta em que o professor quer ensinar o aluno a lutar. E o aluno está lutando para aprender. Ele luta com o professor, mas não contra, no sentido mais forte dessa palavra. E às vezes Deus está nos testando, colocando a nossa fé em experiência para ela crescer. E o crente está lá em oração lutando com Deus. Mas Deus não é o inimigo dele. Ele está lutando com o seu treinador para aprender a vencer por meio da fé. Ali no val do Jaboque, Jacó se atracou com o anjo e disse: eu só te solto quando me abençoares. O anjo não era inimigo de Jacó, senão ele não queria a bênção daquele anjo. Mas era uma luta: eu só te solto quando me abençoares. E no final sua perseverança foi tão grande que o anjo o abençoou, mudou o seu nome de Jacó para Israel e disse: porque tu lutaste com Deus e com os homens e tu prevaleceste. Aleluia! Depois daquela luta, Jacó não era mais Jacó, era Israel. Ele mudou a personalidade, sua vida toda mudou. Ele se reconciliou com Esaú, seu irmão, depois que ele lutou com Deus em oração. Então nós temos que lutar. É uma luta, é uma peleja, uma luta para nós aprendermos com o treinador, uma luta contra Satanás, que quer nos impedir de orar porque não quer o nosso bem, uma luta contra o nosso corpo em disposição emocional. Essa é uma atividade para guerreiros, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa: a oração é tão importante que, como eu disse, toda a Trindade se envolve. O Espírito, pelo seu amor, nos inspira a orar. Jesus, pela sua mediação, intercede por nós. O Pai se nos apresenta como Pai. Portanto, nós temos 1001 razões para entrar neste combate, porque nós temos aliados demais, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso nos envolvendo em todas as suas dimensões para que oremos. Hoje nós estamos ouvindo muito falar da reforma protestante, 500 anos da reforma protestante, algumas igrejas dizendo: precisamos de uma nova reforma. De fato, tem muita coisa errada a ser acertada, mas eu quero dizer que uma reforma essencial que precisa, uma renovação espiritual. A palavra melhor do que reforma é aprender de novo o povo a orar. Os discípulos de Jesus disseram: João Batista ensina os discípulos dele a orar. Senhor, nos ensina a orar. Nós precisamos que
pessoas cheias do Espírito Santo que ensinem o povo de Deus a orar de novo. Aleluia. Porque, meus irmãos, todos os grandes avivamentos vieram com oração. Todo grande mover de Deus na história veio em resposta à oração. Olhe os homens de Deus na Bíblia, olhe Moisés, 40 dias e 40 noites jejuando e orando em cima do monte. Olhe para Elias, que colocava a cabeça entre as pernas e se contorcia em oração, e era perseverante. Ele orou por chuva e disse: cadê a chuva? Já vem? Não estou vendo nada. Então olha de novo, porque eu estou aqui orando. Vem uma mão, uma nuvem como uma mão. Pois então continua olhando, e ele continuava orando, e de repente caiu chuva. Meus amados irmãos, homens que oravam. Ezequias soube que ia morrer, colocou a cara na parede, esfregou na parede, chorou, e Deus lhe deu mais 15 dias, mais 15 anos. Moisés orou e o mar vermelho se abriu. Aleluia. A oração, como eu disse, ela rende. A tecnologia exigida para abrir aquele mar vermelho, por mais avançada que fosse, não abriria em um segundo, como a oração abriu. Para derrubar as muralhas de Jericó, seriam dias, mas caíram de repente em resposta à oração. Em resposta à oração caiu fogo no céu. Em resposta à oração de Elias choveu. Quando ele orou para chover, choveu. Quando ele orou para não chover, não choveu. Em resposta à oração até o sol parou, como diz a Bíblia Sagrada. Em resposta à oração, Deus fechou a boca de leões famintos que não devoraram Daniel. Daniel era um homem de oração, Moisés era um homem de oração, Elias era um homem de oração, Jó era um homem de oração. A igreja primitiva orou e o Pentecoste veio. Pedro orou e Deus lhe deu uma visão para ir para a casa de Cornélio. Ananias orou e Deus lhe deu uma visão para ir até onde estava Saulo, que tinha se convertido. E ele disse: olha, vai lá, e ele também está orando. Em Atos 4, a igreja ora e o lugar treme, e todos são cheios do Espírito Santo e pregam com intrepidez a palavra de Deus. Aleluia! A igreja primitiva orava, perseverava na oração. Jesus, enquanto homem, nos deu um exemplo. A Bíblia diz que ele passava noites inteiras orando, e de dia era só milagre. E de dia era Lázaro saindo do sepulcro, era cego vendo, era surdo ouvindo, mudo falando, gente se convertendo, grandes coisas. Jesus às vezes desaparecia do meio da multidão e ia orar. A oração muda a história. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Já pensou, irmãos, através da oração nós mudamos os acontecimentos. Deus quis destruir o povo de Israel na sua ira, Moisés intercedeu, e Deus aplacou a sua ira e não destruiu o povo. A oração faz isso. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá na carta escrita aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar a melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes e pelas covas e cavernas da terra. De onde é que vinha a força desses homens para fazer estas grandes coisas e sofrerem essas grandes coisas com paciência e perseverança? Da oração
No século XVIII, os metodistas oravam e Deus respondia. Oraram e Deus visitou a Inglaterra. John Knox orou e disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E uma nação inteira se voltou para o Evangelho. Portanto, meus irmãos, a oração é algo glorioso, é um caminho glorioso que Deus colocou para nós, e é uma negligência nossa não orar. Vamos entrar com tudo na oração e crer no Deus, no Deus dos impossíveis, das grandes coisas. Hoje em dia, como eu disse, falta gente que ensine o povo a orar. Tem algumas igrejas neopentecostais e que tem aqueles pastores lá fazendo oração por curas, resolução de problemas terrenos das pessoas e tudo mais. É uma oração de discurso. Aquelas orações você não vê uma inspiração de Deus, você vê que elas estão sendo instrumentalizadas para comover as multidões ao som do toque de órgãos, com choradeira artificial, com uma linguagem melosa, uma voz manipuladora das emoções. Nós vemos que essas pessoas que oram assim, por certo em casa, não estão orando com a comunhão que deveriam ter com Deus. Porque quem ora de verdade a Deus em público, ora em secreto. E não precisa fazer uma oração artificial, para ser bonita, para ser comovente, com fundo musical. Porque, meus irmãos, quando o povo ora de verdade, não parece ser uma coisa bonita, não. É um gemendo aqui, um fungando acolá, um gritando ali do outro lado. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus ouve, o fogo cai. Deus ouve e a glória desce. E a glória desce. E nós vemos muito hoje oração só por coisas efêmeras, materiais. É claro que nós temos que pedir o pão nosso de cada dia, mas o pão nosso de cada dia é um momento da oração, por exemplo, do Pai Nosso. Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, santificado seja o teu nome, não nos deixe cair em tentação, ou seja, livra-nos do mal, faz-nos obedientes. Nós oramos para que Deus resolva as nossas dificuldades terrenas, mas essa não pode ser a coisa que vai tomar toda a tônica da nossa oração. Nós temos que orar pela nossa vida espiritual, orar pela igreja, orar pelo avivamento, orar pela conversão dos pecadores. Uma oração pela qual nós nos amoldemos às preocupações de Deus e não queiramos que Deus se amolde às nossas preocupações. Tem um exemplo na Bíblia de oração, irmãos, que é magnífico. Aqui nós temos realmente um bom padrão de qual tipo de oração nós deveríamos estar fazendo para que um avivamento chegasse em nossos dias. Daniel, capítulo de número 9. Eu vou ler alguns trechos da oração de Daniel. Daniel 9 diz assim nos versículos, vou ler a partir do 3, a partir do versículo 3, Daniel 9 a partir do 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor e Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome
aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Observe, ele começa proclamando a fidelidade de Deus. Tu és um Deus que guarda a aliança. E começa a confessar os pecados do povo, mas nós é que procedemos impiamente. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tem gente que entra na presença reclamando de Deus. O profeta Jeremias diz: de que se queixa o homem? Se queixa dos seus pecados. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava numa vigília e nós estávamos orando e tinha uma pessoa que não recebeu o batismo do Espírito Santo e ela esmurrava o chão e dizia: Senhor, por que eu não me batismo do Espírito Santo? Como se ela estivesse com raiva de Deus. E tinha um irmão que naquele tempo nem era pastor, hoje era pastor de uma igreja, ele estava comigo naquela vigília. E ele chegou para aquela irmã e disse: irmã, você está errada. Não bata no chão não, bata no seu próprio peito. Diga: Senhor, o que é que eu tenho que eu não recebo? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, quando você for orar a Deus, tome o partido de Deus, até contra você mesmo. Aleluia. Vá orar para o seu filho, não diga: Senhor, tem misericórdia do meu filhinho, ele é tão bonzinho, não deixa ele ser um incrédulo, olha como ele é bom, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, Senhor, ele é um pecador, é desobediente, é transgressor, mas tem misericórdia dele. Tome o lado de Deus. Fique do lado de Deus, até contra você mesmo. Aqui faz isso, Daniel, o Senhor tu guarda a aliança. Agora nós transgredimos. Nós não temos ouvido aos teus profetas que tu enviaste e falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes. Eles é que não ouviram. Versículo de número 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Eu quero que você grave este texto, porque depois eu vou compará-lo com outro, para você ver o que é uma oração completa. Ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Sabe o que ele está querendo dizer nessa expressão? Senhor, se nós estamos sendo castigados, merecemos, fomos transgressores. A ti pertence a justiça. Tu és um Deus justo. A ti pertence fazer justiça contra os transgressores. A ti pertence nos punir pela nossa desobediência. Ele está reconhecendo como um atributo do caráter de Deus, que é a justiça. Deus é justo. Deus não deixa o pecado passar impune. Aí veja o que ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Nós merecemos estar confusos, porque desobedecemos, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, ao desperto e aos de longe, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa de suas rebeliões que cometeram contra ti. Ou seja, o que nos está acontecendo é justo. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Agora observe o versículo de número 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Primeiro ele disse: Senhor, nós estamos aqui na peia, mas merecemos, a ti pertence a justiça, é um atributo teu. Mas agora ele vai pedir misericórdia, ele vai dizer: mas da mesma forma que a ti pertence a justiça, Senhor, a ti pertence a misericórdia e o perdão. Tu te revelaste a nós como Deus de justiça, mas também te revelaste a nós como Deus de misericórdia. Tu proclamaste que é injusto, mas também proclamaste que é misericordioso. Estamos atribulados, sofrendo, merecemos, a nós pertence a confusão de rosto, a ti pertence a justiça. Mas aí ele vai agora olhar para Deus e dizer: a ti também pertence a misericórdia e o perdão. Meus irmãos, nós não somos dignos da misericórdia de Deus para reivindicá-la, mas a misericórdia de Deus pertence a Ele. Não pertence a nós como direito para que a exijamos, mas pertence a Ele, ao seu caráter, porque Ele é benevolente. Então, quando for pedir a misericórdia de Deus, não a peça como se você dela fosse digno. A peça lembrando que Deus é que é benevolente e misericordioso. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele.
e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andar nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Agora veja o versículo 16: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais. Tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Ou seja, ele está dizendo: nos ouve por amor de ti mesmo. Nos ouve por amor de ti mesmo. Ou seja, nós não merecemos o teu amor, mas tu és um Deus de misericórdia. Tu prometeste coisas para Israel por amor àquilo que tu prometeste, por amor à tua própria natureza benevolente. Atende. Versículo de número 18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças. Ou seja, nós não temos obras para a gente pedir a ti em nome delas. Não lançamos nossas orações e súplicas baseadas em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, ouve, não por causa que nós temos algo para que tu ouças as nossas justiças, mas porque tu tens algo em ti para nos ouvir as tuas misericórdias. Que oração teocêntrica, irmão, centralizada em Deus. Este é um homem que não vive em torno de si mesmo. Aqui nós temos um homem que não é alguém que quer se colocar diante de Deus como uma criança mimada. O centro é Deus. Não é Ele que tem direito, não é Ele que pode, não é Ele que merece, mas é Deus que é misericordioso. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Não tem nada nosso aqui, tudo é de Deus. Senhor, atende e age sem tardar por amor de ti mesmo, não pelas nossas justiças, pelas tuas misericórdias, porque nós somos o teu povo. Não é porque a gente é um povo em si que vale alguma coisa, não é porque somos teu, é porque temos o teu nome, somos chamados pelo teu nome. Então, por amor de ti mesmo, age. Aleluia. Uma oração, irmãos, preocupada com a glória de Deus. Uma oração que leva em conta a necessidade de um avivamento para a igreja, porque a igreja é de Deus. Essa é a oração que nós precisamos ouvir. Essa é a oração que nós precisamos aprender nesses dias. Uma oração centrada em Deus, para que Deus abra as portas, derrame a sua graça, viva entre nós a sua obra. Eu lhe chamo a entrar nesta luta, neste combate em oração, para fazermos esta oração, para que Deus nos ouça e mude a nossa sorte. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Faz de nós homens e mulheres de oração, meu Deus. Ensina-nos a orar como convém, que teu Espírito em nós interceda com gemidos inexprimíveis. Que tenhamos, ó Deus, ciência do privilégio de falarmos contigo, chamando-te de Pai. Que entendamos o grande preço que Jesus pagou a nosso favor e de sua intercessão por nós junto a ti, ó Pai.
para que lhe sejamos eternamente gratos. Que entremos no combate, que não deixemos o diabo nos impedir de orar, que não nos entreguemos ao enfado da carne, ao tumulto emocional, mas que entremos na peleja, que nossa fé possa crescer nos testes, ó Pai, e que possamos treinar, Senhor, a nossa fé na paciência, na perseverança, buscando o Teu nome, clamando a Ti dia e noite, nunca desistindo de Tuas promessas, mas crendo naquele acerca de quem Jó falou quando disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus.